Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando Família, Projeto de Deus. Nós estamos na lição Planejamento Familiar. Hoje nós vamos olhar o planejamento familiar e as finanças na família. Como administrar os recursos que entram e que saem dentro da nossa casa. Então, nós vamos caminhar por mais uns 2 dias nesse estudo sobre as finanças na família. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é qual é o maior problema da sociedade e por quê? Qual é o maior problema da sociedade e por quê? Nem sempre os maiores problemas são a violência, mas nós vamos ver que a violência está atrelada a esse outro problema que nós vamos discutir. Ou seja, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7 ao verso 10 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo está falando a Timóteo o perigo do dinheiro. Ser rico não é pecado. Ter muito dinheiro não é pecado. Mas nós vamos ver que o maior problema da sociedade é o dinheiro. Mas por que é o dinheiro? Uma das questões de maior peso e influência na vida humana é a vida financeira. É a visão financeira. É o dinheiro. Por quê? O texto apresenta 2 problemas. Quando nós olhamos para os versículos que nós lemos de 1 Timóteo capítulo 3, nós vamos ver 2 problemas fundamentais relacionados ao dinheiro. Primeiro, o descontentamento. 1 Timóteo 3,8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo está falando a Timóteo que deve ser contente com tudo aquilo que ele tem, com tudo aquilo que ele já adquiriu, e para ele ensinar isso às pessoas que estão ao seu redor, a ser contente com aquilo que tem. Entretanto, nós vamos ver que nós estamos sempre descontentes com aquilo que nós temos, com o dinheiro que nós temos, com o que está dentro do nosso lar. Nós sempre queremos mais e mais e mais e mais e nunca estamos contentes com relação à vida financeira. Por outro lado, nós vamos ver também o amor ao dinheiro. Ou seja, a pessoa tem tanto dinheiro que ela não consegue abrir a mão para ajudar, para estender ajuda a alguém. E por isso, o seu amor ao dinheiro é uma realidade. Nós temos um exemplo bíblico disso, que é o jovem rico, que perguntou para Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo. E Jesus diz: vai, vende tudo que tens, dá ao pobre e vem e siga-me. E lá o texto ainda é claro. Por ser dono de muita riqueza, abaixou a cabeça, virou as costas e foi embora. Ele amava mais o dinheiro do que as coisas de Deus. Então, desta forma, nós vamos ver que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, nós vemos 2 problemas que estão atrelados na família em relação ao dinheiro: o descontentamento, o não ter aquilo que quer, e amor ao dinheiro. Quanto mais eu quero, mais eu tenho, mais eu quero e mais eu me beneficio com isso e não estendo a mão a ninguém. Por isso, há milênios de anos que pessoas matam por causa do dinheiro. Injustiças são cometidas, personalidades são corrompidas e corrompem. Tudo isso por causa do dinheiro. Então você vê, há mais de 1000 anos tem se matado em nome do dinheiro, tem se corrompido
tem corrompido outros por causa do dinheiro. E assim nós vamos ver que o dinheiro é importante. Sim, ele é importante, é necessário, mas o amor demasiado a ele é o fator que causa todos esses males. Então, nós temos que aprender a estar contente com aquilo que nós já temos. Se podemos crescer um pouco mais, vamos trabalhar em prol disso. Mas se nós não conseguirmos, nós temos que estar contentes com tudo aquilo que já conseguimos, com o nosso suor, com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Qual é o problema da crise financeira no Brasil? Por que eu estou falando da crise financeira no Brasil, se eu quero falar a respeito da finança dentro da família? Porque a crise financeira no Brasil também é um dos fatores que atrapalham na vida familiar com relação ao dinheiro. Por quê? Outro fator que causa crise financeira na família é a crise financeira no Brasil, onde há anos o povo tem sofrido com isso devido a outros fatores, a ganância e a corrupção de governantes e governados. Então você vê, a corrupção que tem lá em cima, no governo, vai influenciar na vida do cidadão aqui embaixo, na família. Por quê? Se eles gastam dinheiro, roubam dinheiro, o brasileiro tem que pagar impostos. E pagando impostos, vai sobrecarregar na cesta básica, na saúde, nos medicamentos, na luz, na água, e assim vão tirar mais dinheiro do nosso bolso. Então nós vivemos um círculo vicioso. Eles roubam e a gente paga impostos. E assim, para cobrir o roubo lá em cima. E assim, a defasagem na nossa esfera familiar. Falta dinheiro para os recursos básicos da família. Então, uma coisa puxa a outra. A corrupção no Brasil corrompem o bolso brasileiro. E o brasileiro que tem que pagar pelo roubo dos cidadãos lá de cima. Então, nós temos que saber lidar com isso e administrar bem os nossos recursos para que nos momentos piores da crise financeira no Brasil possamos ter algum sustento para auxiliar nas contas familiares. E nós vamos aprender isso, né, nesse estudo sobre planejamento na finança da família. Nós temos que fazer um planejamento disso. E nós vamos dar um toque em como fazer um planejamento financeiro da família. Nós vemos esta corrupção em Atos 5, verso 1 e 2. É interessante que também, não somente lá em cima se corrompem e são corrompidos, mas também na sociedade nós corrompemos e deixamos ser corrompidos. Aqui em Atos dos Apóstolos, que não tem nada a ver com a crise financeira aqui do Brasil, mas vamos ver um momento de corrupção aqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas já em acordo com a sua mulher, eles combinaram ali e reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E Pedro estava ali, e Pedro falou assim: olha, por que você deixou Satanás corromper o teu coração? Você não vendeu por tanto? Então ele estava tentando enganar o apóstolo, e naquele momento Deus fez justiça e ele caiu morto porque estava mentindo para Deus. E depois a sua esposa, da mesma forma, mentindo, da mesma forma morreu. Então a corrupção está não só lá em cima, mas está aqui também atrelados na sociedade. E nós temos que ter muito cuidado com isso para não destruir a vida financeira da família. Qual é o problema de muitas famílias em relação ao dinheiro?
Todos sabem que o sustento digno de uma família é uma questão muito séria, que deve ser administrada com bons critérios. Muitas famílias sofrem devido ao desemprego constantes e à falta de um planejamento financeiro e também à falta de uma consciência prática em como administrar o que entra e o que sai em relação ao dinheiro. Então nós vimos aqui problemas da família. Primeiro que nós vemos aqui o desemprego. Há muitas famílias que o pai de família está desempregado, a esposa também está desempregada e ali está um caos em pagar água, pagar luz, pagar o aluguel, comprar o gás, comprar coisa para comer, medicamentos, médicos. Então é uma ciranda que nós temos que administrar. A segunda coisa que falta aqui é a falta de um planejamento financeiro. Muitas pessoas não fazem planejamento, não sabem quanto ganham, não sabem quanto gastam. Às vezes gastam mais do que ganham. Aí a conta não fecha. Por que não fecha? Porque não tem um planejamento. Terceiro, a falta de consciência prática em como administrar o que entra e o que sai em relação ao que ganha, em relação ao dinheiro. Então nós temos que olhar, colocar tudo no papel para termos um bom planejamento financeiro na família. Qual é a busca de muitas pessoas em relação ao dinheiro? Um outro problema de muitas pessoas é a preguiça. Ou seja, não querem trabalhar para ter sustento, mas querem ter dinheiro. Aí vai da maneira fácil, através de jogos de azar, loterias e enriquecimento ilícito, corrupção, roubo e outras coisas mais. Drogas. Então você vê, querem ganhar dinheiro de maneira fácil. A Bíblia diz que temos que viver do suor do nosso rosto. Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Então, do suor do rosto, do nosso trabalho, do nosso esforço, que nós vamos viver, e não de maneira fácil. Então, qual deve ser o nosso objetivo em relação ao dinheiro? Já nós estamos falando de um planejamento financeiro familiar. Nós temos que trabalhar isso. Nós temos que conscientizar a família a respeito disso. O esposo, a esposa, os filhos aprenderem a administrar a sua vida financeira, para que lá na frente possam estar tranquilos com relação a como vamos viver. Então nós vamos ver que o nosso objetivo, como vamos ver neste estudo, são muitos os problemas que envolvem as questões financeiras de uma família. O nosso objetivo deve ser criar uma consciência administrativa dos recursos financeiros para o bom andamento e a estabilidade da família. Ou seja, Lucas 14, 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Ou seja, planejamento financeiro. E é isso que nós vamos começar a estudar a partir de amanhã, de como fazer um bom planejamento financeiro na família. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor é o autor da nossa fé. O Senhor tem todas as respostas na tua palavra para os desejos do nosso coração. E uma delas, ó Pai, é a administração financeira, é a mordomia familiar. Saber administrar os recursos que nós temos. Nos dê sabedoria, inteligência para entender e compreender, mas também para colocar em prática um planejamento firme, eficaz, para dar bons frutos na nossa vida. Administrando, ó Pai, com ousadia, com intrepidez, mas também com sabedoria e discernimento. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor, coloca a tua mão sobre todos aqueles que estão doentes, curando, libertando, restaurando. Abençoe as famílias, ó Pai,
os seus projetos, os seus sonhos, os casamentos que estão em dificuldades. Restaura, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade. Coloque a tua mão sobre os nossos filhos para crescer em estatura e graça diante de ti, como bons filhos, como bons também, boas pessoas na sociedade. Bons trabalhadores, ó Pai, edifica-os na tua palavra, na verdade. Em tudo nós te louvamos e te adoramos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.